Aqui no canal Pretz FC para falar do Corinthians. Se você quiser, dê seu like, por favor, esteja sempre conosco na audiência aqui do canal Pretzel FC. O Corinthians está em silêncio com seus dirigentes. Onde estão Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade? O Alessandro já não fala com ninguém mesmo, e é o gerente de futebol. Mas por que o presidente e o homem forte do futebol, o ex-presidente, Roberto de Andrade, estão em silêncio? Não dão nenhuma satisfação, não dão nenhuma entrevista, né? Só falaram quando... falaram do Vitor Pereira, quando ele foi anunciado pelo Flamengo. Aí o Duílio Monteiro Alves veio a público para detonar o treinador português. Mas e o resto? Situação do Corinthians, questão de reforços, questão do Ramiro, que saiu livre do Corinthians e cobrando 6 milhões e 300 mil reais na justiça. Outras questões, como por exemplo, a questão da reeleição. O Duílio Monteiro Alves quer que passe a reeleição no Corinthians, para que ele fique mais um ano no poder, mais 3 anos no poder, que ele consiga concorrer à reeleição contra o Augusto Melo, que já vai confirmar sua candidatura agora no início de março. E aí? O presidente André Sanches, entre poucas coisas boas que ele fez no Corinthians, uma foi a de você só ter direito a um mandato, 3 anos. E aí você só pode voltar depois de mais 2 mandatos. Isso foi muito interessante por parte do ex-presidente André Sanches. Mas o Duílio quer mudar isso, com o apoio do seu grupo para que ele possa se candidatar à reeleição. Não tem reeleição no Corinthians. Se ele fizer isso, ele vai contra ao seu vice-presidente, André Luiz Oliveira, que quer ser candidato a presidente e que chegou a hora dele, na opinião dele. Então o Andrés já foi, Roberto, Mário Gobi, Duílio, e agora seria a vez do André Luiz de Oliveira. E aí? Vai dar um racha na situação? Será que o silêncio é por causa disso? Porque é impressionante como os dirigentes do Corinthians não se manifestam. Eu comentei São Bernardo e Corinthians, 2-0 São Bernardo fora o baile, podia ter sido uma goleada. O Corinthians não jogou absolutamente nada, mas os dirigentes estavam lá e ninguém se manifestou. Então quando o Corinthians ganha também não falam e quando perde também não. E aí fica essa especulação através de sócios e torcedores sobre se o Corinthians vai contratar alguém ou se vai mudar alguma coisa no estatuto. Ninguém diz absolutamente nada e acho que isso é muito ruim. Que saudades dos dirigentes que se manifestavam a todo momento. O próprio Alberto do Alibe, né, que saiu por impeachment, já falecido, foi um presidente que mesmo criticado dava entrevista toda hora e não tinha problema nenhum. O próprio André Sanches, né, que de vez em quando já tive diversos debates com ele, também sempre se manifestou na medida do possível, sem nenhum problema. Então, patético o silêncio da diretoria do Corinthians. E para falar sobre o time em campo, não é possível que o Renato Augusto seja 70% do time. O Renato Augusto não joga, o Corinthians não cria absolutamente nada, só corre, e corre errado ainda. Então o Renato Augusto, que é um grande nome, um craque com 35 anos, quando ele joga é outro ritmo, é outro nível. Contra o São Paulo, quando ele cansou no segundo tempo, o Corinthians também permitiu que o São Paulo reagisse, mesmo depois de um primeiro tempo maravilhoso. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Renato Augusto mandou no jogo, 2-0 para o Corinthians, sem nenhum problema. Mas quando ele não jogou contra o São Bernardo, um time sem criação no meio, um time paupérrimo em relação a isso. E aí a falta do Renato Augusto ela é sentida de uma maneira drástica. Não dá para ele ficar sozinho para comandar o time e ser praticamente o dono da equipe. O Corinthians precisa de reforços em nível de elenco e também de titularidade para o restante da temporada. Renato Augusto é craque, mas o Corinthians não pode ser super dependente do seu nome e do seu grande jogador aos 35 anos. Ele precisa de parceria e precisa de ajuda. Canal Pretz FC no YouTube, sempre um prazer imenso contar com todo mundo por aqui. O Corinthians segue a sua trajetória, a gente vai estar sempre acompanhando no Paulistão, fará o seu jogo de quartas de final, provavelmente contra o São Bento, mas todo mundo sabe do próprio Corinthians que precisa melhorar o elenco para as principais competições que haverá pela frente. Um grande abraço e até a próxima.